Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a fala, sobre a voz de vocês durante a apresentação. Primeiro cuidado, que eu acho que é o erro mais comum que tem quanto à fala, é na rapidez. Tem pessoas que falam muito rápido, ou quando estão nervosas, falam muito rápido. Cuidem para ter uma velocidade adequada. Quando eu tinha que apresentar algo que eu tinha um limite muito curto de tempo e muita informação para ser passada, eu tinha uma tendência a falar muito rápido e no fim era até pior. O que eu aconselho vocês? É melhor falar menos, ter menos slides, mas com uma velocidade mais normal, do que ter que se acelerar para falar um monte de conteúdo em 5, 10 minutos. Também não tem problema algum olhar o relógio, checar no relógio para ver se vocês têm tempo. Tem algumas apresentações que são mais longas e a gente tem que atingir um limite de tempo. Num concurso, por exemplo, volta e meia tem candidatos que não chegam ao tempo mínimo para dar uma aula ou passam do tempo. Para mim é um erro básico demais. É só vocês terem um relógio, a maioria dos concursos permitem o uso de um relógio, e controlar o tempo. Se tiver rápido demais, desacelera. Se tiver lento demais, dá uma acelerada. Eu já tive apresentações que eu tinha um limite de tempo e que eram muito longas, que o que eu fiz? Eu cronometrei quando eu chegava em alguns pontos da apresentação, em pelo menos 3 pontos. Na hora de apresentar, quando eu cheguei nesses pontos, eu chequei para ver se eu estava levando mais ou menos aquela média de tempo, ou se eu estava rápido ou devagar demais. Isso também me ajudou para não errar na rapidez da fala. Também cuidem no tom da voz. É importante falar claramente e soltar a voz, não falar para dentro, que a gente chama. Também é fundamental mudarem as entonações de voz, não falar tudo no mesmo tom. Aumentar o tom quando vocês querem dar ênfase em algo, diminuir o tom quando não precisa ter tanta ênfase assim. Utilizar entonações diferentes durante a apresentação de vocês. Claro que isso demanda treinamento e tudo mais, mas é fundamental que haja essa mudança de tom para a apresentação não ficar monótona. Todo mundo já assistiu alguma apresentação que o apresentador falava todo o tempo no mesmo tom, e é aquilo que eu sempre digo: não adianta ter slides lindos e o apresentador falando tudo no mesmo tom. É o conjunto de tudo que vai fazer a apresentação de vocês ser boa ou não. Também cuidem com os vícios de linguagem, aquelas palavras que a gente tende a repetir mais. Sabe-se, aham, né, certo, ou seja, entendeu, são alguns dos vícios mais comuns. O bom de fazer o roteiro antes, como eu mostrei lá no módulo 1, no roteiro, se vocês escreverem tal qual vocês falam, já consegue perceber uma série de vícios que vocês nem percebiam antes. Qual que é a dica aqui? Tem que se policiar, tem que se dar conta desses vícios e tentar remover eles. Quando eu comecei a gravar as aulas, um vício que eu vi que eu tinha, que eu nem sabia, era de usar muito o termo enfim. Enfim isso, enfim aquilo, enfim isso, enfim. É um vício de linguagem. Os vícios usualmente vão estar entre os elos de ligação entre uma informação e outra, ou naquelas pausas que são dadas na fala. Quando a gente quer se lembrar do conteúdo, ou tá entre um conteúdo e outro, e sai um certo, né? Se sobressaem esses vícios de linguagem nesses momentos. É melhor não falar nada, fazer uma pausa rápida ali, do que ficar o tempo todo perguntando certo ou com o né. Se vocês gravarem vocês falando, que seria ainda melhor, consegue perceber mais vícios de linguagem ainda. A vantagem da gravação é que é possível editar e cortar esses vícios de fala. Cuidem também com falas decoradas do trabalho. Tem alguns conteúdos, especialmente quando a gente está começando a apresentar, que a gente decora do texto para conseguir falar adequadamente. Usualmente essas falas decoradas, elas soam artificiais. Por isso eu repito a importância do roteiro. Peguem essas falas decoradas e traduzam para a linguagem de vocês. Se está decorado, não vai soar natural na apresentação e possivelmente não está simples, não está claro. Como foi abordado no módulo 1, vocês devem fazer parecer simples mesmo conteúdos complexos. Então evitem falas decoradas do trabalho de vocês. Simplifiquem de modo que vocês consigam falar com naturalidade.